Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Missão Mãe. Se você é mãe e também acha que a maior missão da sua maternidade é ganhar os corações dos seus filhos para Deus, esse podcast está sendo feito para você, para mim e para você. Amém? O tema do Missão Mãe de hoje é um tema muito necessário, a inteligência emocional de Abigail. Abigail é uma mulher que nos ensina muito a ter domínio próprio. Uma mulher que agiu com muita sabedoria, com muita coragem, com muita humildade e submissão, né? E também com a habilidade de saber lidar com situações difíceis. Nós, mulheres de Deus, precisamos nos preparar para momentos desafiadores, para lidar com Nabais. No caso de Abigail, era o marido. E a gente vai aprendendo com essa mulher de Deus aí. Vamos abrir a Bíblia junto comigo, se você está em casa e pode abrir a Bíblia, não deixe de abrir, tá bom? Lá no livro de 1 Samuel, essa passagem rica aí, que fala sobre Abigail, capítulo 25, e a gente vai ler nesse momento o versículo 23 ao 26. 1 Samuel, capítulo 25. Primeiro a gente vai ler do versículo 23 ao 26. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Depois lá do versículo 32 ao 34. 32 ao 34. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me entovaste a vir com sangue, e de que a minha mão me salvaste. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não se apressaras e me vieres ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Glória a Deus. Eu não sei se você conhece essa passagem de Abigail, mas a gente costuma estudar muito essa mulher de Deus na igreja. E a gente vê que Abigail, ela era uma mulher que era conhecida pela sua sabedoria e também pela sua formosura. Era uma mulher que tinha aquela dupla beleza, né? O sonho de toda mulher. Ser bonita por fora, mas principalmente por dentro, porque por fora passa, né? A beleza passa. E com certeza, acredito que Nabal, seu marido, se encantou, se impressionou com Abigail quando a viu, né? Já pela primeira vez, porque era uma mulher formosa à vista. A Bíblia destaca isso. E ela era uma mulher que tinha uma conduta sábia. Era uma mulher que servia a Deus. Nabal, porém, era o contrário. Como a palavra de Deus fala, como a própria Abigail fala, ele era um homem louco, um homem direcionado pelos seus próprios pensamentos, um alcoólatra, né, que agia com impulsividade. A gente vê aqui na Bíblia que ele era até debochado, desrespeitoso. Era totalmente diferente, o oposto. Acho que quem via aquele casal, Nabal e Abigail, dizia: meu Deus, o oposto. Um homem terrível e uma mulher bondosa. E o que a gente vê aí na Bíblia, e é muito impressionante isso, é que Abigail, mesmo se casando com um Nabal, eu acho que a cada dia que ela amanhecia do lado dele, era uma tristeza para aquela mulher ter que lidar com tudo que aquele homem causava e tentar desfazer todos os desastres que ele criava pela sua própria loucura. Mas Abigail, ela se mantém firme no Senhor. Ela não se mistura, não se deixa contaminar pelas atitudes do marido. Ele grita, eu grito. Ele é ruim, eu sou ruim. Ele mente, eu mento. Ele está bebendo, eu vou beber. Ele está me traindo, eu vou trair. Não. A gente vê Abigail
se mantendo numa conduta admirável, mesmo em situações totalmente adversas. E aí a Bíblia traz para a gente essa lição. Davi tinha em média já 600 homens no seu pequeno exército, mas por onde Davi passava, ele não estava sozinho. Não se tratava de Davi e 600 homens, mas Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o homem que tinha a mão do Senhor em cima de sua cabeça, o protegendo. E por onde Davi passava, Davi ganhava a guerra. Né? Davi era conhecido como um homem que era temente a Deus, um homem que seria o rei de Israel. Ele era um homem respeitado. E ali naquele início, né, já de um futuro reinado, com 600 homens, ele passa pela terra de Nabal, um homem poderoso, um homem rico, porém um homem totalmente insensato, né, um alcoólatra, louco, como era conhecido. E ali, Davi está com fome, com certeza ouvindo aquele seu pequeno exército reclamar, com fome, com sede, precisamos nos alimentar. E em vez de ele invadir a terra de Nabal, chegar batendo com tudo, pegando o que ele quisesse, matando quem quisesse, ele educadamente, mesmo com fome, mesmo diante de provavelmente reclamações ali dos seus homens, ele para tudo e manda mensageiros ao encontro de Nabal e fala: olha, estamos passando por aqui, precisamos nos alimentar, precisamos tomar água, precisamos nos refugiar e gostaríamos de pedir a Nabal que nos envie algum alimento, que seja conosco, que nos ajude, nos dê esse suporte. Gente, no momento daquele, numa época daquela, onde Davi estava em ascensão, crescendo, só crescia, a fama dele se espalhando, qualquer pessoa, qualquer homem rico, qualquer senhor gostaria de quê? De se alinhar com Davi. Ninguém estava louco de querer ir contra Davi, porque Davi tinha uma trajetória de sucesso, de vitórias. O Senhor estava com ele. Então, o que era para Nabal? Falar: olha, pega aí o que tem de comida, pega aí o que tem de líquido e manda para esse povo, porque eu não quero nada contra Davi. Eu prefiro dever algo a ele do que ele dever a mim. Mas o que é que Nabal faz? Nabal diz: quem é esse Davi, filho de Jessé? Com certeza estava já alcoolizado, né? E começa a debochar e dizer que não vai mandar nada. Pode dizer aos mensageiros que eu não vou mandar nada. Eu nem conheço esse homem, nem tenho por que mandar. E ali, sem pensar direito, ou agindo por emoção, não sei o que deu em Nabal. Mas ali ele estava iniciando uma guerra que ele não tinha como vencer. Veja, ele estava ali praticamente dando um tiro no seu pé. Quando Davi ficar sabendo disso, gente, Davi era um homem generoso. Davi, ele era um homem bom. Admiro muito Davi. Davi, quando teve a oportunidade de matar Saul, ele disse: eu não vou matar um ungido de Deus, não. Quando Deus quiser, Deus põe fim à vida de Saul. Eu não vou matar, mesmo ele me perseguindo. Mas Davi estava com fome, Davi talvez estava sob sol quente, Davi estava com muita murmuração, o povo estava precisando comer. Aí Davi recebe uma mensagem dessa, de deboche, de um homem louco, e resolve atacar. Acho que ele não entendeu, não, que fui eu que pedi, não. Ele está querendo tirar onda, quer brincar? E aí Davi se ira. A gente vê Davi, esse homem tão equilibrado, tão sábio, perdendo o equilíbrio ali diante da fome, do desespero e da agonia. E ele, com 600 homens, pede para que 200 organize ali, fique ali mantendo, né, digamos assim, a segurança do acampamento, do que eles já estavam transportando, e pega 400 homens, com certeza os mais bravos, os mais chateados, os que estavam com mais fome. Bora resolver agora esse problema. E Nabal não vai ficar vivo, um menino que estiver por lá não vai ficar vivo, não importa quantas pessoas sejam, vamos matar todos, vamos pegar a comida, eu vou me vingar. E quando Davi sai com esses homens, com sangue no olho, como diz a história, gente, quem é que ele encontra no meio do caminho? Abigail. Abigail desce de seu jumentinho, mas ela não desce sozinha. Ela desce com comida, com banquete, com água, com suco, eu acredito que com Coca-Cola. E vai ao encontro de Davi. Pelo amor de Deus, o Senhor tem uma boa fama. Escute tua serva. O Senhor, olha, o Senhor até agora a gente só escuta coisa boa. O Senhor é um homem de Deus. O Senhor não vai manchar o seu nome, manchar suas mãos com sangue por conta de um louco. O próprio nome de Nabal diz que ele é louco. É um alcoólatra, ele não serve a Deus, ele não respeita ninguém.
Davi, por favor, me perdoe, porque quando chegou aquela mensagem eu não estava lá para ouvir, porque se eu tivesse ouvido eu já tinha vindo antes de um mensageiro enviar o que você estava pedindo, Davi. E ali Davi se desmancha todinho, gente. Diante de tanta sabedoria, de tanto equilíbrio emocional, de tanta inteligência emocional, Davi olha para Abigail e diz: você me impediu agora de cometer um massacre. Ele agradeceu a Abigail, porque ela foi corajosa, né? Muito corajosa. E qual foi o final dessa história? Davi se aquietou, o exército se aquietou, comeram, né? Acho que tomaram Coca-Cola. E ali se acalmaram. Davi pensou direitinho, é mesmo, vou manchar minhas mãos, meu nome, o Senhor não vai se agradar disso. E a guerra foi cessada, nem aconteceu. E a gente vê que mais para frente, Deus toma providência sobre a vida de Nabal. Leva Nabal, Nabal morre, Abigail fica viúva e se casa com o rei Davi e se torna aí uma das suas esposas preferidas. Esse é o final da mulher que espera em Deus. Quando ela não age pelo seu próprio pensamento, pelo seu próprio coração, ela age obedecendo os mandamentos bíblicos do Senhor. Quem guerreia por ela é o Senhor. A primeira coisa que a gente aprende aí nessa história de Abigail é sobre a coragem dessa mulher. Aí no capítulo 25, do versículo 10 ao versículo 11, a gente vê aí: e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e o daria a homens que eu não sei nem de onde vêm? Gente, Nabal estava aí debochando. E aí no versículo 13 e 14 a gente vê: pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também a Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. E a gente vê aí que Abigail, ela estava indo diante de homens transtornados de raiva. Imagina, você teria coragem? Eu não sei se eu teria coragem, principalmente quando a gente é mãe, né, que tem um menino. Não sei se eu teria coragem, mas ela foi ao encontro de um homem que estava disposto a matar dezenas de pessoas, a cometer um massacre, ele estava com sangue no olho, e ela toma coragem, com estratégia, porque ela foi ali com o alimento, com a água, orando com certeza, e ali diante da sua coragem para fazer a coisa certa, coragem para obedecer o que Deus está colocando em nosso coração, ela enfrenta Davi. A segunda lição que a gente aprende com Abigail é a humildade e a submissão. Versículo 25 e capítulo 25 e versículo 28, a gente vê ela falando assim a Davi: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Ela é humilde aí, ela poderia colocar só a culpa em Nabal, mas ela se coloca como errada, não estava lá para evitar essa guerra, para evitar esse problema, para evitar essa mensagem. Então, ela pede desculpa por Nabal e explica que ele é um desarranjado, né, do juízo, mas ela também se coloca como errada naquela situação. E a gente vê também de Abigail a submissão, porque ela obedece o marido dela, ela mantém-se esposa do marido dela, e para isso ela precisa ser submissa. Levar um grito e ficar calada não é fácil. Obedecer ordens, sair de cena quando o marido quer se amostrar e quer ser debochado como Nabal era, não era fácil, mas ela permanece ali para evitar os erros do marido, sendo submissa, sábia e agindo com humildade. Por último, a última lição que eu aprendo com Abigail é a habilidade de lidar com situações difíceis. Nós precisamos nos preparar para lidar com situações difíceis. E no capítulo 25, do versículo 36 ao 38,
a gente vê aí, e vindo, 36 ao 38, e vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em uma casa um banquete, como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele. E ele, já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. Gente, 38, e aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e ele morreu. Gente, diante daquela situação difícil, seria natural que ela voltasse para casa depois de impedir uma guerra e despejasse tudo que é tipo de palavra em cima de Nabal. A gente deveria estar morto aqui, Nabal, por conta de uma palavra que você falou, por conta de uma mensagem errada. Você está brincando com sua vida, e não só com a sua, de todos nós. Mas quando ela chega, que ela vai conversar e vê que ele está embriagado, o que é que ela faz? Ela deixa passar o efeito do vinho, para quando ele está consciente, ela tentar explicar o que poderia ter acontecido, porque ele não estava nem em si. E aquele homem permanece como uma pedra, ou seja, ele não se arrepende, ele permanece como uma pedra. E Abigail permanece lá, do lado de Nabal, né? Mas 10 dias depois o Senhor chega e fere Nabal, e Nabal morre. E Abigail fica viúva. E qual a conclusão dessa história? Capítulo 25, do versículo 39 ao 42, para encerrar. E quando Davi ouviu que Nabal morreu, dissera: bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve ao seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail num Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com seu rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Gente, palmas para essa mulher, né? Porque ela poderia estar se achando que eu sou esposa de Nabal, você é esposa de Davi, mas ela se coloca ali: olha, como Davi quiser me colocar na posição que ele quiser me colocar, tá bom. Acho que ela estava tão feliz, né? Só de não ter que estar do lado mais de Nabal, que a posição que Davi colocasse ela estava bom, mas Deus a honra, tornando ela a esposa de Davi. A esposa, uma das esposas mais queridas de Davi. Com certeza, uma mulher que ele consultava, né? Que ele amava, consultava, tiveram filhos juntos. E a gente ainda vai falar muito sobre Abigail hoje. E a gente precisa realmente tirar essas lições, né? Como Abigail, permanecer fiel, ter inteligência emocional, permanecer sábia, mesmo em situações adversas, mesmo sob o jugo de Nabal. Amém? Falei quanto tempo, irmão Everton? Misericórdia, era para falar 5 minutos. Sejam muito bem-vindas ao Missão Mãe. Já quero apresentar vocês a irmã Ju, psicóloga, e também a irmã Nívia, né, esposa do pastor Rafael, é isso? Isso. Sejam muito bem-vindas ao Missão Mãe. Estou muito feliz por ter vocês aqui, né, para a gente aprender um pouquinho mais de Deus. Amém. Amém. Já estão à vontade? Sim. Também depois de 18 minutos. Era para ser 5, gente. Me perdoem, viu? Mas é porque a pessoa começa a falar de Abigail, aí vai se lembrando das coisas. E a história é muito empolgante, né? Não é? É cinematográfica. Gente, eu gosto de começar louvando. Pensei em a gente louvar aquele hino, Escape. O que é que vocês acham? Amém. Tem tudo Vamos a ver, louvar? né? Tem tudo a ver com o tema. Cada uma pode pegar aí a letra pra gente dar uma afilada, né? Não tem nenhuma cantora aqui, vocês sabem, né? Não tem nenhuma cantora aqui. Mas a gente vai se esforçar. Iniciando aí da parte: o inimigo tenta laços e embaraços. Se você está em casa, pega a letra para cantar com a gente. Se você está num carro, num trabalho, não sei onde você está, mas seja aí edificada por esse programa de Deus. Amém? Amém. Podemos? Sim. 3, 2, 1. O inimigo tenta laços e embaraços
pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Você crê que Deus te dá escape e livramento sobre a situação adversa que você está enfrentando? Bem, glória a Deus. Quem é a irmã Juliana? Quem é a irmã Nívia? Como é que vocês se veem, se enxergam? Como é que vocês se apresentariam? Eu me vejo como psicóloga, mãe, esposa de obreiro. E me divido assim, né? Inclusive, não só com títulos, mas minha rotina é essa. Então, acho que aqui a gente está para falar um pouquinho também dessa rotina, né? Então, minha rotina é basicamente essa. É dividida em... Todos os dias eu sou mãe, esposa de obreiro e psicóloga. Então, eu me divido aí, né? Organizo minha rotina para que eu consiga dar conta de tudo. Então, hoje eu optei por trabalhar em um consultório para que eu tenha esse horário flexível para justamente dar conta da maternidade, né? Depois que eu fui mãe, tudo mudou, né? Eu sou esposa de obreiro desde que casei. Então, eu já casei com um obreiro, que às vezes algumas mulheres casam, né? E depois, não. Quando eu casei, meu esposo já era diácono, pouco tempo já foi presbítero, e aí a gente já assumiu congregação e estamos aí já há 7 anos de casados. E... Aí, depois de um tempo, veio Maria Júlia, né? Ela já tem 4 aninhos, e aí tudo muda, né? As mães que acompanham esse programa sabem que depois da maternidade tudo muda. Então, eu reduzi pela metade meu horário, até para dar conta de tudo, né? Porque a gente precisa estar em casa, ser mãe, psicóloga, esposa de obreiro. Enfim, ainda tem a faculdade de teologia que eu estou terminando e ele dando aula. Então, é realmente um desafio bem gigante, né? Mas sou muito feliz nessa missão que o Senhor me confiou e a maternidade realmente é algo transformador, né? É algo que eu vejo todos os dias que é um presente da parte de Deus para moldar também o nosso caráter. Então, eu vejo isso todos os dias e louvo a Deus pela vida da minha filha, né? Pela nossa família, e sou muito feliz com isso. Amém, Ju. E a senhora, irmã Nívia? Também, seguindo a nossa irmã Ju, também me vejo dessa mesma forma, esposa de obreiro. Ainda quando estávamos noivos, ele foi presbítero. Então, quando casamos, já casamos com essa responsabilidade. Trabalhava e me dividia entre a maternidade com 3 filhas e acompanhá-lo. Era bem dinâmica a minha vida. Eu lembro que hoje, quando olho para trás, eu digo qual horário que eu dormia. Mas também muito apaixonada. Eu sou muito afetiva, me apego muito aos detalhes da minha família. Eu procuro não deixar passar em branco datas. Qualquer data pode ser um dia em que tenha muitos afazeres, mas acredita que até o primeiro aniversário da minha filha, meu marido tinha um compromisso e eu disse, a gente não pode deixar passar em branco. Então, a gente acordou às 4 da manhã para a gente comemorar o primeiro aninho da minha filha. Sou afetiva, mas também estou acompanhando, amo estar na obra do Senhor, compartilhar aquilo que a gente vem vivenciando na nossa caminhada com Cristo. E é isso. Que bênção. Para mim é um prazer ter vocês aqui, aprender, né, com vocês. Eu e todo mundo que está assistindo aí. Eu creio que Deus tem muito a falar conosco hoje.
Vocês já provaram morango do amor? Ainda não. Deixa eu perguntar de novo, então, para a câmera. Vocês já provaram morango do amor? Ainda não. Então, vamos provar. Vocês aceitam esse desafio? Sim. Vamos provar hoje. A gente não vai se melecar muito, a gente vai provar e depois a gente termina de comer, né? Quero agradecer a La Patisserie. Como é que fala, irmã Nívia? La Patisserie? Acho La que é assim. Patisserie. La Patisserie Doces. A Bárbara, né, confeiteira, está fazendo muito sucesso com o morango do amor. Dizem que ela está vendendo disparado aqui, viu? Recife, região metropolitana. Então, muito obrigada, Bárbara. E a gente vai provar aqui. Eu ainda não tinha provado também. Então, você mandou, assim, para o episódio certo, né? Gente, olha a perfeição disso aqui. Tá muito lindo. Vou começar, né? Tô com medo. Mas o programa é estilo ao vivo, é assim mesmo. Delícia. Muito bom. Minha carne não agrada não, mas tá muito bom. Gostaram? Uhum. A gente tá bom. com medo de ficar com o dente sujo, mas não vai não. Hoje já tem um escape certo pra isso. Doce na medida certa. Muito bom. Vou deixar aqui, depois eu termino de comer. E ainda tem também o brownie, tá? Pra gente provar. Muito bom. Hoje é bênção do céu, bênção da terra, viu? Deus, ele é muito cuidadoso, assim, com Missão Mãe, porque quando eu comecei esse projeto, eu disse, Senhor, eu quero muito, Senhor, dar alguma comida. Porque quando a gente chega na casa de alguém, a gente, né, não procura servir pelo menos um café com bolo? Sim. Pelo menos um café com bolo, Senhor. E aí Deus tem, toda vez que nós grava a pessoa, tem um lanchezinho, tem alguma coisinha para adoçar. E tem um mimo, e tem uma coisa ou outra. Eu vejo o trabalhar de Deus, né? Porque quem manda tudo é o Senhor. Amém. É sobre o Senhor. Amém. A Gente, provisão vocês de estão Deus, ok. né? A gente Tá. vê. Tá ok, gente, vocês, tá ok. O meu tá ok também? Tá. Tá. Pronto. Aí, tá vendo que vocês estão em casa com a gente? Essa aqui é a minha casa, só que a minha casa é tão chique assim, mas... Eu creio que vai ser mais chique do que isso aqui. Se Jesus quiser, né? E como é que vocês têm sido desafiadas pelo Senhor a estarem no papel de líder, de ensinadora de mulheres que vivem nesse conflito de lidar com Nabais? Seja o marido, seja um filho, seja alguém, né? Porque acho que ninguém vai viver com Nabal porque quer. A vida, o Senhor nos coloca em situações adversas, com pessoas difíceis para a gente aprender a crescer. Eu creio muito nisso. Sim. E quer começar falando? Vou começar depois da senhora. Bom, eu acho que ser líder é um desafio grande, sabe? Mas eu vejo que os liderados aprendem com o exemplo do líder, sabe? Então, as pessoas estão nos observando o tempo todo, sabe, irmã Stephanie? As pessoas estão observando como a gente se comporta, como a gente cuida das crianças na igreja, né? O que a gente faz, o que a gente não faz. Eu achei interessante que essa semana uma irmã me ligou, já contando aí da provisão do Senhor, porque Maria Júlia realmente ela é uma provisão do Senhor. Tudo na vida dela, Deus provê de uma forma diferente, sabe? E uma irmã ligou para mim essa semana e disse, eu observei que ela lanchou isso e isso na igreja. E eu estou no supermercado e eu estou comprando isso aqui para dar a ela. Né? Então, assim, observe que as pessoas estão ali, mas elas estão observando a gente, nos detalhes, né? Como os nossos filhos se comportam, ali como é que Deus, né, ajuda a gente nos desafios, porque não é fácil. Então, minha filha estuda à tarde, então imagina, depois de estudar, né, a gente ir para a igreja, é muito desafiador. Ela já chega em casa e eu tomo banho, às vezes ela não tem tempo de jantar, então tem que levar um lanchinho para a igreja, né? E ali a gente precisa realmente ter esse equilíbrio, né, para lidar com os desafios que quem é mãe sabe, lidar com as birras, né, lidar com momentos difíceis. Às vezes a gente chega na igreja e tem pessoas com espírito de Nabal para confrontar a gente, que faz parte da nossa chamada, né? E a gente precisa pedir graça ao Senhor, pedir equilíbrio e pedir essa sabedoria do céu,
sabe? Para que Deus ele nos oriente. Então, eu creio muito nisso. O Deus ele que chama é o Deus que dá também a unção e a sabedoria para que a gente saiba lidar com esses momentos difíceis, né? E as pessoas aprendem com o nosso exemplo. Não dá para você ser algo, né? Falar algo e ser diferente daquilo. Concorda? Sim, sim. Então, as pessoas que vêm pedir uma orientação a você, elas também vão perceber como é que você lida quando está em momentos difíceis, em momentos de aflição, em momentos de guerra. Então, eu observo isso na prática, né? Alguns líderes, algumas pessoas que chegam e aí eu digo, olha, vamos fazer assim, né? Vamos agir assim, vamos por aqui, né? Até momentos que passam difíceis, né? Com filhos. Olha, já passei, né? Vai dar tudo certo. Então, Deus, literalmente, Ele usa a nossa vida como exemplo para que outras vidas também sejam curadas através de nós. Não é verdade, irmã Nívia? É verdade. Tem um versículo que se encaixa muito bem em Provérbios, que diz que, assim como o ferro afia o ferro, um amigo é afiado pelo próprio amigo, né? Somos forjados através dos relacionamentos. E tanto na igreja, onde há pessoas, há convivências, há temperamentos diferentes. E dentro dos temperamentos, eu penso que, às vezes, existe o dia que a pessoa não está bem por conta de algo que passou. E tudo isso vai influenciar a forma como as pessoas agem, como as pessoas falam. Assim como na vida na narrativa de Abigail, a gente vê que Davi também era um homem sábio, mas, mesmo assim, através de uma resposta na mesma altura de ira de Nabal, que foi levado para Davi, ele também se irritou. Já Abigail, quando foi levar informação para Davi, ela não amenizou de quem era seu marido. Ele é tolo mesmo. Sendo que ela vai com humildade e ela vai mostrando para Davi que os projetos de Deus, o plano de Deus, vai além da nossa ira. É como que ela estivesse dizendo, Davi, você não precisa se tornar igual a Nabal e agir pela sua emoção. E é um desafio, porque dia a dia somos bombardeados de emoções. Às vezes a gente chega num lugar, você não fez nada e alguém trata a gente. E por outro lado, às vezes até dentro do nosso lar, no meio da nossa família, não que necessariamente a pessoa seja um Nabal, mas tenha momentos de tolice. E a tolice, às vezes, nos irrita, e se a gente não tiver centrado, a gente vai acabar tomando atitudes indevidas. E transformar isso numa tragédia, né? Verdade. Que a gente tem que ter muito. Como psicóloga, como nós, mulheres, podemos controlar esse deboche, né? Porque eu acho que o que irritou Davi foi o deboche, né? Dele, o jeito como Sim. ele falou. O desdém, né? O desdém, a raiva, a ira, né? E se tiver na TPM, pior. Dias difíceis. Dias difíceis. Como é que nós, mulheres, ficamos nesses dias? O quão Sim. vulnerável a gente fica diante de uma situação dessa e como agir pela palavra de Deus? É verdade. Então, a inteligência emocional, o próprio conceito de inteligência emocional é o reconhecimento e o gerenciamento das emoções. Então, você não é inteligente emocionalmente se você não tem a capacidade de, primeiro, identificar o que você sente e, segundo, de gerenciar o que você sente. Então, as pessoas têm muita dificuldade, primeiro, de identificar os sentimentos e depois de gerenciá-los. Então, algumas pessoas, às vezes, né, no consultório, eu estou sentindo um aperto no peito, uma coisa, isso é angústia, né? Provavelmente é uma angústia que você... realmente é uma angústia. Então, perceba, a gente não fala muito sobre esse tema, inteligência emocional. A gente não tem a educação emocional. É algo até que eu procuro passar para as minhas filhas, para a minha filha, né? E talvez vocês, para os filhos de vocês também, ter essa educação emocional em casa. Porque isso vai ajudar os nossos filhos a crescerem já sabendo gerenciar melhor as emoções. Entendem? Sim. Por quê? No passado, tivemos uma educação, né, mais tendenciosa a reprimir aquilo que a gente sente. Então, perceba que antigamente as pessoas eram muito mais contidas, né? Ninguém falava, ninguém se colocava, não tinha psicólogo, não tinha terapia. E hoje a gente já vê um momento diferente.
A gente já vê que as pessoas hoje já falam mais dos seus sentimentos, né? Já reconhecem as suas emoções, já buscam terapia, já buscam ajuda. Então, vamos lá. Primeiro, reconheça aquilo que você sente, tá? Isso é muito importante. Qual é o sentimento que eu estou sentindo? É raiva. Né? Até uma amiga ligou para mim esses dias e disse, o que é que eu faço? Eu estou com muita raiva. Eu digo, opa, vamos esperar essa raiva passar um pouquinho para a gente agir. Eu faço muito uma metáfora do sinal de trânsito. Eu atendo adolescentes e eu gosto muito de usar metáforas. E aí, o sinal de trânsito, quando ele está vermelho, e se a gente atravessa o sinal, o que é que acontece? Um acidente. E na vida é do mesmo jeito. Se eu sou impulsiva, né? Se eu atravesso, se eu não penso antes de agir, isso vai causar um acidente. E é muito semelhante com a história de Abigail. Se ela não tivesse tido o equilíbrio emocional, uma tragédia gigante teria acontecido. Então, isso é o perigo da gente não ter o controle da nossa língua, não frear a nossa língua, como fala no livro de Tiago, né? Se a gente não frear a nossa língua, a coisa fica séria. Então, primeiro passo, pare. Segundo, amarelo, atenção, pense naquilo que você vai falar. Então, quando a gente está no trânsito, se a gente atravessa, né, tem uma consequência. Se a gente espera, também vai ter outro resultado. Então, às vezes, a gente tem que, naquele momento, pensar rápido. Né? Se eu vou falar, tudo que eu falo vai ter um efeito no outro. Né? Então, eu tenho que ter esse cuidado de me resguardar. E, por último, verde, siga. Só siga quando você tiver certeza do que você está falando e como está falando. Então, a mulher sabe, ela tem que ter esse controle dos impulsos, né, para que não gere acidentes, porque uma palavra, quando ela é dita, para a gente desfazer o efeito dela é muito difícil. Mesmo que a gente peça desculpas, né? Mesmo que a gente tente refazer ali a situação, mas é muito difícil. Então, essa metáfora, acho que de forma clara ajuda a gente a refletir um pouquinho sobre isso. Um outro ponto que eu já queria adiantar é que todos nós temos no nosso cérebro um controle inibitório, tá? Então, eu vejo alguns irmãos dizem assim, eu não consigo, né? Não sei se vocês já ouviram, eu tenho que falar, é mais forte do que eu. Não. Você tem algo no seu cérebro que freia você, que inibe você, né? Veja como Deus é perfeito. Porque se nós fizéssemos tudo o que queríamos, né? Sem pensar, imagine como seria o mundo, né? Então, Deus criou esse controle inibitório, que é justamente aqui na parte frontal do cérebro, para justamente frear a gente, né? Frear os nossos impulsos. Então, a gente tem, sim, um controle inibitório. Só basta ter o autoconhecimento, que é aí onde entra a importância de fazer terapia. Muita gente não se conhece. Então, se eu não me conheço, como é que eu vou saber porque aquela palavra daquela irmã me afetou? Eu só vou saber isso se eu me descobrir. E é na terapia onde a gente se descobre. É quando a gente entende um pouquinho a nossa história de vida, a gente entende os nossos gatilhos emocionais, que às vezes um olhar de alguém mexe com você, né? A forma que alguém fala mexe com você e você precisa saber disso. E só com autoconhecimento que a gente consegue ter a inteligência emocional. Então, acho que a Abigail aí foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Mesmo com poucos recursos, mas ela teve essa inteligência emocional gigante, né? Admirável. É interessante que até para ela contar ao marido, ela esperou o tempo oportuno. Ela chegou em casa, ele estava embriagado. Então, epa, não vou falar agora. No outro dia, que ele já estava sã, vamos contar o que foi que aconteceu. Aí, esperar o tempo certo, né? Eclesiastes, capítulo 3, já diz, tudo tem um tempo determinado. Tem tempo de falar, tempo de se calar. As nossas atitudes também precisam ser pensadas, não é? Muito sábia ela, do começo ao fim. Né? Isso é admirável. Irmã Nívia, a senhora como esposa de coordenador de área, né, que aconselha muitas mulheres, a senhora já enfrentou, colocando a senhora como uma mulher de verdade, assim, real, a senhora já enfrentou, assim, alguma situação, assim, muito adversa, que você, meu Deus, me ajude, porque a vontade é de revidar, porque é muito fácil a senhora me dar um sorriso, eu dar um sorriso, mas a senhora fecha a cara e vira, a tendência não é fazer igual, nossa tendência. Sim. Já recebi, às vezes, aquela palavra áspera, né? Que você não está esperando, quando você recebe, você fica impactado. Mas, graças a Deus, o Senhor me deu equilíbrio para pensar. E
quando eu vejo uma pessoa um pouco fora de si, eu sempre penso, tem algo que está por trás disso, né? Por trás de um comportamento, às vezes é uma luta, e às vezes a pessoa não sabe controlar e vem com uma luta de casa, do trabalho, dos seus afazeres, e acaba repassando para outras pessoas que não tem nada a ver. Às vezes é só uma situação que poderia ter sido resolvida ali, mas porque a pessoa já está com outros problemas, já vem mais afrontado, né, para tratar com a gente. Mas, se a gente tiver equilíbrio, entender, também trazer a pessoa, calma, o que aconteceu? Respira, né? E aí a gente consegue se entender, vamos dizer assim. E qual conselho a senhora daria para mulheres que vivem com Nabal, por exemplo, ao lado, né? Como não me contaminar com alguém que me faz mal, que me fere com palavras, que me fere com atitudes, que desrespeita, que é debochado, né? Que desdenha. Porque Abigail, ela era uma mulher admirável, Alice. Por todos, a Bíblia destaca. Da formosura, a beleza interior. Mas o marido dela não era alguém sábio, era um insensato. Como permanecer uma mulher sábia perto de alguém insensato como Nabal? Eu penso que o primeiro passo é a gente se esvaziar de nós mesmos. Porque dentro da gente, as nossas emoções vai querer responder à altura daquilo que a gente está recebendo. E quando a gente se enche de Deus, da palavra de Deus, das instruções que Ele dá, eu já escutei até um certo pregador dizendo, Provérbios tem 31 capítulos, leia pelo menos um todo dia que vai ter conselho diário para a sua vida. E a gente vai ver que Provérbios tem detalhes que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. E quando a gente se esvazia da gente mesmo e se enche de Deus, aí a gente consegue respirar fundo, como Abigail. Ela vê aquela situação e começa a lembrar Davi. Davi é como se ela dissesse, a vingança é de quem, Davi? O Senhor diz que minha é a vingança. Então, não é com a nossa própria força. Se Abigail fosse com a força dela lutar com o marido dela, ela não teria tido o final que ela teve. Mas quando é Deus quem resolve as situações, as coisas ficam diferentes. Então, eu penso que o que é primordial é se esvaziar de si e se encher de Deus. E eu não sei se todo mundo que lê essa narrativa pensa, como uma pessoa tão inteligente se casou com uma pessoa o inverso. Creio que naquele tempo o casamento era arranjado, né? Vamos dizer assim. Mas hoje, para as que são solteiras, para aquelas pessoas que estão procurando uma pessoa para se casar, é como a nossa irmã falou, mais a fundo, através da sua profissão, que a pessoa precisa se conhecer. E eu penso que para o casamento também precisa ser assim, não é? Porque a pessoa se conhecendo vai procurar alguém que seja compatível com os seus propósitos, com os seus objetivos. E para errar menos. Por quê? Porque como ser humano falhamos. Eu mesmo, dentro da minha relação, eu não posso dizer eu sou perfeita. Porque como humano tem aquele dia que eu sei que eu vou falhar. Mas quando é uma pessoa que está voltada às orientações de Deus, vai reconhecer no momento que falhar, como Davi. Davi, ele iria agir por ira, mas ele voltou atrás e disse, ela está certa. Então, Davi foi uma pessoa que ouvia. O servo que trabalhava ali com Nabal foi uma pessoa muito sábia também. Ele raciocinou, meu patrão não ouve ninguém. Se eu for dizer a ele tudo que foi que ele armou, eu só vou amontoar brasas na minha cabeça. Então, eu vou correr para quem pode me ajudar. E aí, ele corre para Abigail. Veja que homem sábio, né? E a gente vê também que a sabedoria não está apenas para os doutores. Está disponível para qualquer pessoa. O sábio Salomão, ele escreve dizendo que procure a sabedoria como quem procura prata e ouro, e você vai encontrar. Então, para quem está casado com uma pessoa, com um Nabal da vida, se esvazie de si, encha-se da palavra de Deus
encha-se das instruções do Senhor. Ele com certeza vai dar graça no nosso temperamento, nas nossas emoções. A gente vai aprender a controlar os nossos sentimentos e o Senhor, ele vai direcionar para, assim como Abigail, falar no tempo certo, agir no tempo certo e nunca perder a esperança, porque a providência vem de Deus. E é interessante falar que em nenhum momento Abigail pediu a morte do seu marido, mesmo ele sendo uma pessoa difícil. Eu vejo em Abigail uma mulher comprometida com a aliança que ela fez com ele. Ele era daquele jeito, mas a nossa aliança, além de ser feito com aquela pessoa com quem nos casamos, temos uma aliança com Deus. E a gente não pode mudar quem somos por conta do outro. Arrasou. Vamos comer agora um browniezinho? Vamos provar agora os brownies deliciosos e muito famosos da La Patisserie. É bênção do céu e bênção da terra. Delícia, né? Delícia. Bem molhadinho. De equilíbrio perfeito. Parabéns, viu, Bárbara? Muito bom. Tudo aprovado aqui. O que é a raiva? Ju, que sentimento é esse, assim, da raiva? Como identificar que estamos com raiva? O que é que a raiva pode fazer? A raiva, geralmente, ela vai demonstrar que estamos sentindo injustiça em alguma coisa, né? Então, perceba isso nos nossos filhos. Quando a gente diz não, geralmente a raiva vem, porque é uma sensação de injustiça, né? Ah, eu quero comer isso, eu quero fazer aquilo. Então, é uma sensação de injustiça. E o que eu acho interessante, eu trabalho hoje com a terapia dos esquemas. E essa terapia, ela busca trabalhar muito a infância, como essa infância ela vai afetar também a vida adulta. E a gente vê muito na terapia que existem os modos esquemáticos, tá? E aí esses modos, tem os modos criança. E aí existem adultos que se comportam como crianças. É muito interessante isso. Em alguns momentos, se a gente não tiver inteligência emocional, a gente deixa que a nossa criança interior nos domine. Então, a gente vê a criança raivosa, a criança zangada, adultos que não têm inteligência emocional, então começam a fazer birra, né? Não sabem administrar as emoções, querem revidar, né? E a gente vê muito essa figura aí em Nabal. Nabal era um homem birrento, né? Que é um comportamento infantil. A birra é um comportamento infantil, mas tem adultos que agem como crianças, tá? E aí, vejam isso, como isso é precioso, como a gente precisa realmente se conhecer para dominar essa raiva. Outra coisa, quando você estava falando da reflexão, eu estava aqui pensando, né? Nabal, provavelmente, ele tinha um problema de autoestima. Né? Você estava falando, Davi, ele provavelmente ele seria rei, né? Ele estava ali nesse caminho, ele estava em um momento difícil, ele estava sendo perseguido. E será que é todo mundo que fica feliz quando vê Deus ele começar a cumprir as promessas dele na vida de alguém? Então, talvez, quando você estava lendo aí na reflexão, eu estava pensando, né? A gente olha e diz assim, meu Deus, que absurdo. Nabal deveria ajudar Davi e esses homens, né? Ele deveria ajudar. Isso não ia custar nada para ele. Mas tem pessoas que têm a raiva, que têm a inveja no seu coração, que têm problemas de autoestima. Então, eu percebo esse problema de autoestima em Nabal. Ninguém poderia ser maior do que ele. E a gente, às vezes, vai ver muito isso também na igreja, né? Às vezes, algumas pessoas, infelizmente, têm essas questões e isso a gente precisa saber administrar dentro de nós. A irmã Nívia falou aqui, não somos perfeitos. Nós somos seres humanos dotados de emoções. E todos os dias a gente vai sentir essas emoções, mas a gente tem que ter o nosso temperamento submetido ao Espírito Santo de Deus. Tem um livro que é Temperamentos Transformados. Eu amo esse livro e recomendo para todo mundo. Quem puder ler, né, leia, porque vai trazer alguns discípulos
alguns homens de Deus com os seus temperamentos, mas eles submeteram os temperamentos dele ao Espírito Santo de Deus. Então, a nossa vida tem que ser submetida ao Espírito Santo. Se a gente deixar a carne reinar, né, essa raiva ela vem muito forte. O desejo da vingança, né, tudo isso vai vir muito forte. E tem um texto, né, que eu li aqui em Tiago. Tiago 1, o 19 e o 20. Que diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, a sabedoria está justamente nisso, né? Pronto para ouvir. Tanto é que a figura da sabedoria está na coruja. Porque a coruja é um animal que é aqueles olhos grandes, né, observadores, e quando ela fala, quando tem o canto da coruja, as pessoas ficam com medo. Porque é aquela que só fala no momento certo. Então, o homem, ele precisa ser tardio para falar e tardio para se irar. Então, o controle da raiva, ele vem nisso, na reflexão. E muitas pessoas, elas dão vazão à raiva porque elas não refletem nas suas ações. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, achei esse versículo lindo. Quando você se ira, né? Quando você deixa a raiva falar ali por você, Deus não opera. Deus não opera. Eu passei um momento, uma situação na minha vida em que eu disse, meu Deus, que situação difícil, né? Alguém que falou algo comigo, eu disse, meu Deus, que situação difícil. E Deus, ele fala com a gente na igreja. E Deus disse assim, feche a boca que eu vou agir. E do jeito que Deus falou, Deus fez. Então, a mulher sábia, ela fecha a boca e deixa Deus agir. Não é fácil quando a gente convive com o Nabal. Mas a gente vê que Deus, ele trabalha. E da forma que ele faz, é perfeito. Porque quando a gente faz, a gente suja as nossas mãos, a gente pode, né? A gente pode pecar, a gente pode se descontrolar, a gente pode se descompensar. Mas quando Deus faz, tudo dá certo. Quando Deus faz, o nome dele é glorificado. E veja, né, que Davi ali engrandeceu ao nome do Senhor através da atitude daquela mulher. Então, será que as nossas atitudes estão refletindo o amor de Deus? Ou será que as pessoas estão olhando para nós e estão nos repudiando, né? Estão olhando e estão dizendo, meu Deus, eu nunca quero ser crente como aquela mulher. Ela é descontrolada, ela é descompensada. Então, quando eu olhei, eu glorifiquei ao Senhor. Eu disse, Deus, me ajuda, né, a ser uma mulher como a Abigail. Que alguém olhe para mim e diga assim, louvado seja Deus pela vida dela. Né? Que nós, nessa noite, possamos entregar o nosso coração, as nossas emoções ao Senhor, para que Ele cuide de tudo e para que a gente tenha esse equilíbrio emocional diante dos desafios diários, para que a nossa vida realmente seja uma fonte de glorificação do nome do Senhor. Glória a Deus. E como identificar quando a gente está sentindo inveja? Que sentimento é esse, inveja? A Porque inveja... eu acredito, Ju, que muito que acontece da ira está ligado à insegurança. E a insegurança está ligado à inveja, né? Então, às vezes, alguém que te persegue tanto, talvez ela esteja vendo você como uma ameaça, porque às vezes a gente não se dá valor, né? Mas alguém que nos vê dá valor. Não é interessante isso? Quem nos vê por fora, olha assim, manível, oxe, ela é uma potência, aquela mulher, tem 3 meninos, um marido, dá conta da igreja, dá conta... Irmã Juxa, psicóloga, esposa de obreiro, a menina, a família dela é uma bênção. Talvez a gente ache que tem tanta coisa para administrar e olha os nossos próprios defeitos, Deus não tem nada. Mas alguém nos persegue porque vê na gente um Davi, por exemplo, né? E aí sente a insegurança, a inveja e aí quer revidar. E a gente às vezes nem entende porque está sendo perseguido. Por quê? Eu nunca fiz nada. Como é que é isso? Como identificar? Todo mundo sente inveja? O que é a inveja? Como tratar a inveja? A inveja é um sentimento. Então, acredito que todos nós podemos sentir em algum momento da nossa vida, né? Mas a gente precisa saber administrar isso, né? Precisamos saber administrar isso e também em relação à palavra de Deus. Tem uma frase que eu costumo dizer muito, é quase a minha frase chave, né? Que é assim, quando a gente entende quem Deus nos chamou para ser, a gente não vai querer ser ninguém além de nós mesmas.
Então, a gente precisa se conhecer, saber o que Deus quer de mim, né? O que Deus tem na sua vida, o Deus não tem na minha vida, o que Deus tem na sua vida, Deus não tem na minha. E a gente precisa entender o nosso lugar, a nossa posição no reino de Deus. Entende? Então, às vezes, tem mulheres que Deus chamou exclusivamente para exercerem a maternidade. Isso é lindo, glória a Deus por isso. Tem mulheres que Deus chamou para ocupar outros lugares, e às vezes eu vejo muito isso, né, irmã Stephanie? Nas redes sociais, às vezes existe uma competição, existe uma comparação muito grande, e muitas vezes daí nasce a inveja, né? Dessa comparação, dessa competição. E não é sobre isso. A gente precisa entender a nossa posição no reino de Deus. O que Deus me chamou para ser. Quem foi que Deus me chamou para ser, né? E o que é a inveja? É eu não querer que o outro seja maior do que eu. É eu ter raiva porque ele tem coisas talvez que eu queria ter. Ele está em um lugar que eu queria estar. Então, a gente não admitir isso no outro, né? Não admitir que ele esteja melhor do que eu. E, às vezes, nem está, né? Mas é como a nossa mente ela vai idealizar aquilo ali. Então, a gente vê, por exemplo, Saul. Por que Saul estava perseguindo Davi? Né? É a inveja, ele sabia. Ele sabia que Davi iria ser um rei. Então, existe muito isso, gente. Desde dos tempos passados e até hoje, a gente vê isso. E nós devemos policiar o nosso coração. Senhor, não permita que eu sinta esse sentimento. Porque isso é algo que vai manchar o nosso coração, vai fazer a gente perder o foco. Concorda? Faz a gente perder o foco daquilo que Deus tem na nossa vida. A gente perde tempo. Ao invés de trabalhar para sermos aquilo, a mulher que Deus me chamou para ser, a mulher que Deus quer que eu seja, eu estou perdendo tempo olhando o outro. E aí vai um alerta, né? Muito cuidado com redes sociais. A gente tem que ter muito cuidado com redes sociais. Redes sociais é uma maquiagem, né? É só ali uma fatiazinha, um recorte da vida do outro. E muitas pessoas hoje estão tomando aquilo como se fosse tudo. E muitas mulheres que eu atendo em meu consultório, eu vejo em sofrimento, eu vejo em comparação, né? Pelas interpretações que se tem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Para realmente focar na nossa vida, evitar as distrações, sabe? E tentar ter o contentamento com aquilo que Deus nos deu. O lugar que Deus nos plantou. Não é verdade, irmã Nívia? Às vezes é um lugar árido, é um lugar difícil, mas foi o lugar que Deus nos plantou e a gente precisa, como mulheres de Deus, florescer naquele lugar. Irmã Nívia, aquilo que a senhora sonhava em ser e aquilo que Deus sonhava para a senhora, estavam assim equivalentes ou era totalmente diferente? O que a senhora pensava era uma coisa, o que Deus queria era outra? Em parte. Eu tenho uma certa timidez. Então, acompanhar o esposo nas atividades exige que a gente fale, né? Mas sou feliz, né? Dentro daquilo que Deus tem colocado e tenho lutado, sempre apresentando ao Senhor as minhas limitações. E é tão bom quando a gente vai caminhando e vai vendo, Deus, eu consegui isso, não fui eu, foi o Senhor que fez por mim. E no dia a dia, na relação familiar, eu fico tentando lembrar. De quando eu era adolescente, que eu sonhava ter um filho. E eu dizia, eu quero brincar com minha filha de cabaninha. E, às vezes, eu estou cheia de compromisso. Aí eu paro e digo, meu Deus, ela vai crescer. Eu preciso fazer isso aqui que eu sonhava. Porque está tudo aqui que Deus me deu, está tudo disponível. Só precisa agora eu escolher o que vai ser importante agora. E aí, largo tudo e digo, vamos fazer isso aqui. E eu tento, ao máximo, lembrar das coisas que eu pedia para Deus, sabe? Como eu posso dizer? Dentro da minha família, eu recordo muito, quando eu era criança, a minha mãe, dentro da simplicidade dela, ela nunca deixou passar uma data comemorativa desapercebido. Ela fazia aquele bolo caseiro, colocava aquela vela branca de quando falta energia mesmo, colocava em cima do bolo. Mas eu tenho uma lembrança tão maravilhosa
maravilhosa. A gente ali na cozinha, todo mundo cantando parabéns e sempre Paião deixava o versículo dele e orava por nós. E são coisas que são tão simples. E já com minhas filhas, quando às vezes eu me apegava a desejo supérfluo, aí me vinha à mente, tá tudo aqui e eu estou desejando uma bola, uma decoração mas o principal eu já tenho, por que eu vou ficar gastando toda a minha energia com aquilo que eu não tenho? Então, hoje eu tento trazer isso ao máximo, mesmo principalmente através de redes sociais, a gente vê aquelas ideias maravilhosas, sendo que às vezes aquela ideia não está compatível com minha realidade financeira. E se eu deixar de viver o que está disponível para mim, para sonhar com aquilo que não está disponível para mim, eu vou viver infeliz. E a felicidade está na simplicidade. Com certeza, Deus, Ele deseja que a gente viva uma vida abundante. E a vida abundante que Deus prometeu para nós não foi riqueza para todo mundo. Mas, com certeza, dentro das possibilidades daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, se a gente buscar a sabedoria dEle, a gente vai conseguir viver feliz, em paz, com contentamento. Amém. Que lindo, glória a Deus. Eu acho que a rede social, ela realmente pode ser muito perigosa. Não só a rede social, também não vamos demonizar, né? Mas a rede social, esse viver muito na ótica do outro, eu acho que o descontentamento é um pecado. Precisa ser muito bem tratado, né? Para que a gente consiga, se todo mundo fosse feliz com o que Deus deu em suas mãos, a gente viveria uma outra realidade, uma outra sociedade. Isso vai de criança a adulto, né? Porque é da criança também que a gente já começa a ensinar como mãe. Se a minha mãe vive descontente com tudo que ela tem e passa a vida buscando ter coisas que ela não tem, a criança tende a repetir, né? E quando a gente tem uma criança que os pais são felizes com o que tem, alegres, vamos agradecer. Eu lembro de uma vez estar indo caminhar para a escola e a gente estudava numa escola que era mais ou menos 40 minutos a pé, né? E quando era na época de chuva, era muito, muito desafiador, porque a gente já chegava toda cheia de lama na escola. E a minha irmã, mais nova que eu, 3 anos mais nova, então ela andava mais devagar que eu. Então, eu lembro de que quando chegava no inverno, eu ficava chateada, porque meus colegas chegavam de carro, em sua maioria, e eu chegava a pé, suja, lambuzada, de chuva, aquele frio. Eu ficava, meu Deus, quando a gente olha para uma sala de aula, que a gente vê, de crente aqui só tem eu e mais um. A maioria não serve nem a Deus, e aí você começa, sem perceber, né, e sem também ter a maturidade espiritual, a querer reclamar. E eu cheguei um dia para falar isso ao meu pai. E era muito interessante que meu pai, ele parecia que já estava pronto com uma resposta bíblica para me dar diante de questionamentos e dificuldades. E ali o meu pai disse, filha, você está reclamando comigo porque você vai para a escola andando, quando você tem uma escola particular para estudar, quando você tem um lanche para comer e quando você tem pernas para andar. Imagina se você não tivesse pernas para andar. E ali eu fiquei, meu Deus, é mesmo, eu tenho pernas para andar. Você está tendo a oportunidade de conhecer esse trajeto de uma maneira que quem vai de carro não conhece. Eu não sei qual é o objetivo de Deus, mas tem um objetivo. Vá nesse caminho louvando, vá nesse caminho lembrando o que Deus já fez, que você não vai chegar chateada na escola, nem na volta para casa. E ali eu disse, é mesmo. E então, como é importante que nós, pais, sejamos essa referência que freie, né, os nossos filhos de questionamentos, de murmurações, de insatisfações e de descontentamentos. Porque talvez uma palavra sábia, a sua própria vida, né? Porque, como a irmã Ju falou, a atitude, ela fala muito alto. A gente pode falar muito bonito, rebuscado, né? Principalmente no story, que é 1 minuto, a gente vê, grava, não gostei, grava de novo, edita, ali tá perfeito. Mas se a tua conduta não conduz com o que tu fala, não adianta nada. E o teu filho, ele conhece você sem filtro. Não é verdade? Não tem como fugir. É verdade. Quanto tempo já, irmão Everton, de gravação?
Olha, 1h04. Queria que a gente caminhasse para a conclusão. E eu não sei se vocês querem falar para alguém que está em casa, algo que Deus colocou no coração de vocês diretamente, mas vocês poderiam deixar uma mensagem para quem está em casa, né, assistindo a gente, né, com certeza não chegou aqui por acaso, esse tema chamou a atenção por alguma necessidade, né, fiquem à vontade para a gente depois ir para os patrocinadores. Bom, eu queria dizer, né, para quem está em casa, que não importa a situação difícil que Deus ele tenha colocado para você vivenciar, mas que você peça sabedoria ao Senhor, né, porque aquele que pede sabedoria, o Senhor ele dá. Deus é aquele que mostra qual caminho devemos seguir. Deus é aquele que cuida dos seus. Nós vemos isso na história de Nabal. Percebemos que o próprio Deus cuidou de tudo, né? O próprio Deus se encarregou de resolver toda essa situação. Ele mesmo cuidou de dar um fim naquele homem que perseguiu o seu servo. Então, os servos de Deus, eles têm dono. E um dono que é um pai zeloso, que é um pai cuidadoso. Não se preocupe, né, se alguém vem mexer com você, se alguém diz alguma palavra áspera, se alguém tenta até tirar o teu equilíbrio. Saiba que tem um Deus no céu que cuida de você. Peça equilíbrio, peça sabedoria, se mantenha firme. E no teu quarto, em secreto, ore, pedindo ao Senhor que te dê sabedoria para administrar as situações difíceis. Mas não esqueça, a resposta vem do Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Que lindo. E a senhora, irmã Lívia? O sábio Salomão, ele escreveu algo muito interessante. Ele disse que uma mosca morta dentro de um vidro de perfume, ela pode estragar todo o perfume. Assim, é um pouquinho só de insensatez. Destrói todo um tempo de sabedoria. A gente nota que a sabedoria é necessária em qualquer detalhe das nossas vidas. Qualquer decisão, qualquer ação, precisamos de ter sabedoria de Deus para saber como agir, como tratar, e ela está disponível para cada um de nós. Vocês falaram muito bonito. Vocês decoraram, foi? Não. Então sou eu que falo fraquinho mesmo. Rapidinho, que meu marido tá com a sugestão de pergunta, eu não entendi. Quem sabe faz ao vivo. Qual é a pergunta? Ah, sim. Dá tempo ainda da gente falar um pouquinho, irmão. Ele tá cansado não, a cara dele. Ele tá cansado não trabalhou nadinha hoje. Eu queria saber para vocês o que a maternidade mudou na vida de vocês. Como é que é ser mãe de Maria Júlia? Como é que é ser mãe de Laura, Alice e Cecília? Ser mãe de Maria Júlia, para mim, é um presente de Deus, né? E realmente com ela eu tenho aprendido que a alegria, a felicidade está no simples, está nas coisas simples. Então, os filhos ensinam muito isso a gente, né? Não precisa muita coisa, não precisa, né, muitas coisas rebuscadas, né? Mas é um abraço quentinho, é um eu te amo, mamãe, é um eu tô aqui, tudo vai passar. Então, eu não sou mais quem eu era antes de ter Maria Júlia. E eu agradeço a Deus por isso, né? Ela me dá tanta força que ela nem sabe. E eu tenho certeza que Deus mandou ela no momento certo. Porque eu sempre digo isso, os filhos não vêm no momento que a gente quer, mas os filhos vêm no momento que a gente precisa deles. Por isso que quem manda é o Senhor. E Deus, ele tem cuidado de uma forma extraordinária de nós. Desde o momento do nascimento dela até os dias de hoje, eu vejo o cuidado de Deus de uma forma linda, até no hospital. Desde o hospital, nós íamos ficar na enfermaria, e quando chegou lá, Deus criou uma situação. E eu disse, meu Deus, como é que vai ser nessa enfermaria no tempo do Covid? Senhor, eu não queria ficar na enfermaria agora. E Deus criou uma situação, e chegou lá, e o médico disse, não, vocês vão para o apartamento. Aleluia. E Deus, ele tem cuidado de tudo.
Deus proveu pessoas para ajudar, Deus proveu pessoas ali. E eu queria contar rapidamente que quando Maria Júlia fez 3 meses, eu disse, Senhor, e agora? Eu não queria ir trabalhar mais, eu queria ficar com ela. E aquela angústia, a pandemia, aquela coisa, meus pacientes me ligando, a ansiedade, o medo, o pavor. Eu disse, Senhor, e agora? Eu pedi uma resposta a Deus. Eu disse, Deus, me direcione, eu quero fazer aquilo que tu queres para a minha vida. E Deus, ele me direcionou. Eu pedi uma resposta a ele, eu não falei para ninguém. E eu fiquei calada, pedindo ali aquela resposta ao Senhor, não falei com meu esposo. Eu disse, Deus, eu quero um sinal da tua parte. Se é para eu abrir mão de tudo, eu abro, Senhor. E naquele momento, 2 emissoras de TV entraram em contato comigo. No mesmo dia. Uma foi a Rede Brasil e a outra foi a TV Nova Nordeste. No mesmo dia. E naquele dia eu ouvi o Senhor dizendo para mim que Ele não queria me usar apenas na maternidade, mas que Deus ele tinha também uma história comigo, além da maternidade. E que Ele ia me dar graça e que Ele ia me dar sabedoria para que eu administrasse as 2 coisas. Porque é tão difícil, né? Quando a gente é mãe, a gente fica perdida e a gente tem tantos medos, tantas inseguranças, tantas angústias, tantas culpas. E o Senhor ali, Ele falou comigo. E até hoje Ele tem sido fiel. Ele tem me dado sabedoria para administrar tantas funções. Porque, como a irmã Nívia falou, não sou eu, é Ele. Algumas pessoas perguntam, como você dá conta? E eu digo, mas não sou eu, é Ele. É Ele que organiza o tempo, é Ele que provê. Até o almoço, às vezes, Ele provê. Ele provê até o jantar, irmã Stephanie, porque Ele é fiel. Muitas vezes, a gente vai para a igreja sem jantar. Porque o nosso maior objetivo é servir ao Senhor com alegria. E quantas vezes uma vez uma irmã terminou o culto e disse, irmã, olha, eu fiz aqui, olha, cuscuz com massa de mandioca. Meu esposo fez, meu Deus, o meu preferido, eu não acredito, eu não jantei hoje. Né? Uma vez teve o aniversário do meu esposo e a gente estava com muita correria. Eu disse, meu Deus, como vai ser, Senhor? O aniversário dele não vai dar tempo. Acho que a irmã Nívia sabe como é, né? Igreja, programações, não vai dar tempo. Santa Ceia. E o Senhor proveu o jantar com sobremesa, irmãos. E deu para a gente receber 10 pessoas na nossa casa. Deus é o Deus que cuida de tudo. Então, a maternidade ela é um chamado do Senhor nas nossas vidas, né? E a gente precisa abraçar essa maternidade. A gente precisa entender esse chamado, que Deus ele nos usa também dentro da maternidade, né? Os filhos são as nossas flechas. E a gente precisa tratar essas flechas bem para que elas sejam lançadas no tempo certo. A gente não cria filhos para nós. E eu sempre tenho isso de forma muito, muito certa, né? Eu preparo minha filha para aquilo que Deus ele vai ter no tempo determinado. Então, que a gente crie os nossos filhos para que eles cumpram o propósito que Deus tem na vida deles, né? Nós somos apenas os instrumentos que Deus ele está usando por um tempo, né? E é isso. Agradeço a Deus por estar nesse programa, né? Que eu admiro, que acompanho desde do podcast, né? Que era só o áudio. Então, agora está aqui, né? Na maternidade, eu já ouvia, né? E estar aqui, para mim, é uma bênção, né? E também é uma confirmação de que o Senhor, talvez, através da minha vida, queira alcançar outras vidas também. Amém. Já alcançou a minha, viu? A minha também. Amém. A maternidade me trouxe para mais perto de Deus. Quando eu olhei a primeira vez a minha primeira filha, eu disse, Senhor, eu vou prestar conta. E não é apenas do corpo físico, é da alma. E eu olhei para dentro de mim e eu disse, Senhor, como é que eu vou ensinar? E eu vi a forma como Deus trabalhou na minha vida. Como eu disse no início, eu trabalhava, saía muito cedo de casa e só chegávamos à noite. Mas o Senhor administrou o tempo de uma forma que eu conseguia me alimentar espiritualmente. Sempre tive aquele tempinho para estar com o Senhor. Porque através daquele tempinho em que eu estava alimentada,
eu consegui alimentar as minhas filhas. O tempo curto, com diversas demandas, mas eu via o milagre de Deus no ordinário. Terminava o dia e aquela satisfação de deitar na cama e eu disse, eu falei do amor de Deus para minha filha. E é algo que tem dentro do meu coração. Às vezes, até na área, sempre converso com as irmãs. Será que a gente tem todos os dias, assim como a gente tem alimentado o corpo dos nossos filhos, alimentado a alma? Porque a alma é que será eterna. E o meu desejo é chegar no céu com as minhas filhas. Então, eu sempre costumo dizer que a maternidade me aproximou de Deus, porque só estando pertinho de Deus é que eu vou poder transbordar do amor deles para elas. Também estou muito feliz em participar desse momento. Tenho aprendido muito com vocês e que Deus continue abençoando, que o Missão Mãe continue sendo um canal de bênção para muitas mães, muitas mulheres que ainda estão esperando no Senhor o milagre e para aquelas que ainda vão se casar, mas que possam ouvir os conselhos e colocar em prática em suas vidas. Glória a Deus, amém. Ai, que programa abençoado. Vou pedir o microfone da irmã Ju emprestado para gravar o comercial, para a gente terminar. Ai, aprendi tanto. Eu vou assistir esse programa várias vezes, para ver se inculca tudo o que foi falado hoje, porque só uma vez só não é pouco, viu? Glória a Deus. É como é importante a gente, através do Missão Mãe, Deus tem me dado a oportunidade de sentar à mesa com mulheres que dificilmente eu conseguiria sentar. Dificilmente, porque por mais que eu admire vocês nas redes sociais, como é que eu ia fazer isso? E Deus cria caminhos, né? Ele sabia do desejo profundo do meu coração. Quando Jonatas nasceu, como Ju, eu me identifiquei muito com o que você falou, Ju, porque Jonatas veio... Deus falou para mim, quando eu já estava grávida, que estava mandando vida, alegria, que ia transformar a minha vida. E eu dizia, um dia eu vou ser mãe, mas eu já estava com ele no ventre. E eu não entendia como, Senhor, por que neste tempo, se eu estou me prevenindo, se eu estou... A gente acha que está num controle. E aí Deus mostra para a gente que não somos nós que estamos no controle, é Ele. E eu me acalmei quando eu, grávida, Deus falou fortemente comigo, numa consagração que eu fui pela misericórdia, preocupada, né? Com tantos custos, com tantas coisas que eu queria dar. A gente quer dar tudo para os filhos. E Deus disse, o fruto é meu, eu estou enviando para você cuidar e eu não vou deixar faltar nada. Amém. E tem sido assim. A gente tem visto e a gente aprende com as crianças que o importante é a presença, não é o presente, é a presença, né? É o momento. E Deus, Ele é fiel. E eu estou aqui no Missão Mãe por conta de Jonatas. Começou com Jonatas, fortaleceu com Maria Alice. Glória a Deus. Deixa eu falar dos... Tá naquela câmera bem distante, né? Para eu ficar menos... para eu ficar assim no corpinho das irmãs. Oh, Jesus. Quero começar agradecendo a Deus os muitos patrocinadores que Ele enviou para este podcast, esse episódio. Esse vestido lindo que eu estou usando é da Believe. Muito obrigada, irmã Débora, irmão Gil. A Believe é uma das maiores fábricas que temos no interior do estado. E eles se destacam aí com o desenvolvimento de fardamentos. Imagina aí, você tem um órgão, né? E aí tem um fardamento de 50 mulheres para dar conta. A Believe manda o modelo, o piloto de cada tamanho. Você prova, vê o que é que fica melhor. Faz a encomenda, pode pagar no cartão. Tem uma facilidade enorme, já vem tudo prontinho. Tipo comprar pela internet e podendo provar antes. Então, é uma bênção. A Believe se destaca aí em fardamento e também na qualidade. Tudo que eu recebi da Believe é de excelente qualidade. Muito obrigada, irmã Débora, irmão Gil. Também quero agradecer essas delícias aqui, gente. Olha esse morango do amor. Que perfeição, que delícia. A gente aprovou aqui, viu? E vocês sabem, né, que a opinião da gente aqui é bem sincera. Também provamos os brownies. Muito obrigada, Bárbara, da La Patisserie Doces.
muito obrigada. Tudo delicioso e adoçou hoje, né? O nosso programa. Também quero agradecer a Deus por... gente, a Fábrica de Óculos. Muito obrigada, a irmã Jeane. Falei com ela e ela, com todo cuidado, escolheu óculos de sol para vocês. Vocês usam óculos de sol? Sim. Vocês vão gostar desse presente maravilhoso que a irmã Jeane mandou para vocês. Provem aí, veja se vocês gostam, se estão aprovando. Eu quero ver vocês usando mesmo, porque é tudo enviado com tanto amor, gente. Eu sempre digo que o interesse do Missão Mãe, quem manda aqui, não é com interesse publicitário, é para abençoar mães trabalhadoras, mulheres esforçadas que se dedicam à sua família. Já estamos prontas. Vocês estão lindas. Amém. E agora, né, como vocês têm muita... Eu tenho certeza que isso aqui nunca vai ser demais para quem tem menina, porque eu tenho uma, eu sei como é. Tem um mimo também Quero agradecer também Mimos da Nela. Essa irmã aqui é uma bênção de Deus. Trabalha fazendo o quê, gente? Laços. Então, se você tem menina, segue aí, tá? A Mimos da Nela. Se você não tem, então você pode já aproveitar para ir comprando para suas amigas que têm filha, tá? Por exemplo, a minha precisa muito de laço. Porque é um negócio de perder, né? A gente tem tanto cuidado. Mas cada roupa tem que ter um laço, gente. Com certeza. E aí, quando perde, a gente faz o quê? Tem que comprar outro. Então, vai lá na irmã. Lindos. O que é que vocês acharam? Mostra aí pra câmera. Mostra aí pra câmera. Maria Júlia já está na fase de escolher, então Pois Maria Alice tem 1 ano e meio, já tá querendo escolher, viu? Tudo. Às vezes quer usar aquela roupa, nada a ver, pra ir pra igreja, vai pro pop, mãe. Também recebemos aqui presentes da irmã Nela, né? Esse aqui eu ganhei da Anne, que faz a minha sobrancelha. Eu conheci, inclusive, o trabalho da irmã dela lá com ela. É tia dela. Aí ela trouxe um mimo pra Lica. Eu disse, ai, meu Deus, acertou em cheio, que é o que ela mais usa. E a irmã dela mandou aqui essa tiarinha pra ela também. Muito obrigada. Ela vai amar, porque, assim, tudo que é colorido, né? Só vai querer usar isso aqui todo dia. Até pra dormir, eu já sei como vai ser. Também quero agradecer a Loki Podcast Studio, né, que é @LokiCast Studio, o irmão presbítero Rafael Magno, também o irmão Everton, que sempre se disponibilizam com todo o amor, com toda a dedicação, para fazer o Missão Mãe acontecer, né, gente? O Missão Mãe, ele é um milagre de Deus. E por isso que eu acredito, eu venho aqui como instrumento de Deus, as irmãs também, porque eu acredito muito que é um instrumento de Deus para levar uma mensagem específica para você. Então, sempre quando a gente está aqui, nesse ar-condicionado, nessa sala climatizada, com todas essas câmeras. Mostra aí, dá uma mostradinha as câmeras. Olha quantas câmeras tem aqui, gente. Tudo isso é o Senhor quem tem preparado para o Missão Mãe. Deixa eu ver se eu esqueci algum patrocinador. Esqueci não, porque prova é se eu esquecer, viu? Aí o negócio vai ser feio. Mas, para a glória de Deus, estamos concluindo mais um episódio. Eu estava tão ansiosa por esse episódio, porque eu acho que todo mundo, todas as mulheres, são desafiadas a lidar com suas emoções, não é? É uma guerra, né? As emoções, como é que eu vou agir? Vou agir guiada por Deus, pelo Espírito Santo, ou vou dar lugar à carne? Né? E a gente tem que aprender com a irmã Ju hoje, que a gente tem que parar, esperar, pensar, raciocinar, identificar para poder agir. Né? E eu aprendi com a senhora que a gente precisa valorizar as pequenas coisas, agradecer ao Senhor pelo que Ele já nos deu, porque o que Ele nos deu é o suficiente, é o que a gente precisa para desenvolver aquilo que Ele tem para nós. Então, vamos tirar a vista dos outros, vamos focar no que temos, porque temos tanta coisa para agradecer a Deus, né? Com certeza. O que é que vocês acham da gente concluir? Pedir teu celular emprestar de novo, Beze, para a gente concluir cantando aquela música de novo. Sim. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Tenho certeza que você chegou aqui, talvez preocupada, desanimada, angustiada, não sei o que você está passando. Esse programa foi um refrigério para a tua alma. Você possa praticar, mudar comportamentos, praticar, ser renovada pelo Senhor, se esvaziar de si, se encher dele, tá bom? Força na caminhada, porque nós vamos vencer, amém? Amém. Deus já tem, olhando para lá e apontando
Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém. Amém. Glória a Deus.